Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta madrugada estou aqui para trazer esta palavra do Senhor para a tua vida. Sabendo você que a palavra do Senhor não volta vazia. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, ela tem um propósito para aquilo que ela foi lançada. Eu vou ler para você Oséias capítulo 5, versículo 3 ao 6. Eu conheço a Efraim e Israel. Eu conheço a Efraim e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído. Ó Efraim, Israel se contaminou. Não querem ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles, e não conheceram o Senhor. A soberba de Israel testificará no seu rosto. Israel e Efraim cairão pela sua injustiça. Judá cairá juntamente com eles. Então irão com o rebanho e com o seu gado para buscar ao Senhor, mas não acharão. Ele se retirou deles. Essa palavra que o Senhor me deu nessa noite é uma palavra onde Deus está nos falando sobre o que está acontecendo hoje, né, irmãos? O que está acontecendo hoje no meio da igreja do Senhor. Efraim uma tribo, Judá outra tribo, Israel outra tribo, mas Israel nós sabemos que é o povo de Deus. É um povo eleito, aqui a Bíblia, como se refere a Israel, se refere aos santos, ao povo de Deus, ao povo escolhido. E o que somos nós, o que é a igreja do Senhor hoje? A igreja do Senhor hoje é o Israel de Deus. Sabe? A igreja do Senhor hoje é o Israel de Deus. A igreja do Senhor, aqui na terra hoje, é onde estão os escolhidos do Senhor para falarem da palavra dele para outras pessoas. Mas o que nós temos visto hoje, no meio do povo de Deus, é a penetração daquele povo, como é da tribo de Efraim, no meio do Israel de Deus de hoje. E não, como ocorreu naquele tempo, está ocorrendo hoje. A prostituição tem se tornado uma coisa rotineira no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem se voltado para o pecado, tem abandonado a Jesus, tem abandonado a Deus, sabe? E se lançado mão do pecado. Tem dado ouvido aos Efraíns que se misturam no meio do Israel, levando a contaminação. E quantos hoje estão contaminados, meu irmão, no meio da igreja, como estava aqui, a Bíblia diz. Eu conheço Efraim que não... Porque agora tu tem prostituído, ó Efraim. Israel se contaminou. Não quero ordenar suas ações a fim de voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Quantas pessoas hoje eram uma bênção na mão de Deus, quantas pessoas eram tremendamente usadas na mão de Deus, quantas pessoas andavam em comunhão com Deus e hoje estão afastadas da presença do Senhor. Hoje estão longe, distante do Senhor por causa da prostituição. Estão vivendo muito dentro das próprias igrejas, como essa nação estava vivendo. Mas tudo em pecado. E pecado da prostituição. Não é só da prostituição do sexo, não. Por causa do dinheiro, por causa da ganância, por causa da falta de amor, por causa da falta de tudo, sabe? E Deus tem contemplado, irmãos, a cada uma dessas pessoas como Ele estava contemplando essa nação. Eu quero que você me escute nesta noite, você que está ouvindo vai ouvir esta palavra. Sabe? Não adianta você viver uma vida iludido. Uma vida como se você pudesse comprar a Deus, enganar a Deus, porque você não vai conseguir comprar e nem enganar a Deus. E a Bíblia diz que a soberba daquela nação fez com que ela perecesse diante de Deus. E a soberba de muitos homens, de muitas pessoas hoje, tem feito elas perecer diante do Senhor. Tem feito elas se afastarem do Senhor. Tem feito elas deixarem o Senhor. Andam muitas das vezes no meio do Israel de Deus. Andam muitas das vezes no meio daquela tribo, no meio da igreja, mas está distante de Deus. Porque a soberba está falando mais alto no coração dela. E elas se misturaram com aquilo que não deviam se misturar. Sabe, irmãos? Mas aí a Bíblia diz que eles irão com os seus rebanhos. A soberba de Israel e Efraim cairão pela sua justiça, Judá e cairá juntamente. Então eles irão com seus rebanhos, com o seu gado, para buscar ao Senhor, mas não acharão. Ele se retirou deles. Sabe?
Quantas pessoas estão vivendo hoje que entram na igreja vazia e sai mais vazia ainda, sabe? Entra na igreja, são sepulcro caiado, porque vão buscar Deus, mas não adianta, Deus não se deixa comprar, Deus não está nem aí para o que você tem, o que você deixa de ter, Deus não está nem aí para o tamanho do seu dízimo, Deus não está nem aí para o carro que você tem, Deus não está nem aí para a empresa que você tem, Deus não está nem aí para nada daquilo que você tem. Sabe, porque o pecado, ele retira Deus de perto de você. A Bíblia diz, eles irão com gado para buscar o Senhor, mas não achará. Ele se retirou deles. Então irão com seus rebanhos, com o seu gado, para buscar o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Deus se retirou deles, porque o pecado, irmão, faz com que Deus se afaste de você. O pecado leva Deus para longe de você. E muitas pessoas hoje estão vivendo longe de Deus, têm buscado a Deus, sabe, de uma maneira errada, achando que aquilo que ele tem, muitas das vezes a influência que ele tem vai poder levar você, a sua influência não vai levar a lugar nenhum, o que você tem não vai levar a lugar nenhum, nada disso para Deus é como nada, porque ele é Deus de tudo. Mas a palavra diz que quando eles foram buscar Deus, eles não acharam, porque Deus se afastou deles. Ó, irmão, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite, só uma maneira de você buscar Deus e achar Deus. Só uma maneira de você buscar Deus e achar Deus. E a palavra diz, ele se retirou deles. Quantas vidas estão vivendo distante do Senhor, buscam o Senhor, mas não acham, porque eles querem buscar o Senhor da maneira deles. Sabe? Querem buscar o Senhor da maneira deles, como esses homens queriam buscar o Senhor da maneira deles. Mas o Senhor não aceita que nós o busquemos de qualquer jeito. O Senhor não aceita que nós vivamos de qualquer jeito na presença dele. A primeira coisa que acontece na vida daquela pessoa que começa a cometer o pecado é a presença de Deus se afastar dele. A presença de Deus se afasta dele, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas a Bíblia diz aqui assim, aí Deus disse aqui no capítulo 15, irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Sabe o que é que faz, irmão, você poder ter comunhão com Deus de novo? É reconhecer o seu pecado, é reconhecer o seu erro. Como Deus falou aqui, até que se reconheçam culpados. Você precisa reconhecer o seu erro diante do Senhor. Você precisa confessar o seu pecado diante do Senhor. Afastar dessa coisa que tem prejudicado a sua vida, que tem te levado para distante do Senhor. Porque eu quero que você entenda uma coisa, por mais alto que seja o seu dízimo, por mais alto que seja o seu patrimônio, por maior que seja a sua classe social, por maior que seja por maior que seja a tua inteligência, você não conseguirá salvação através de nada disso. Mas o Senhor disse assim, irei e voltarei ao meu lugar e reconheço os culpados, porque a minha face, e buscarão a minha face, busca a minha face, estando eles angustiados de madrugada me buscarão. O segredo de você poder voltar a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, o segredo de você voltar a ter a comunhão com Deus é você reconhecer que realmente você é errado e que você precisa de confessar o seu pecado e buscar esse Deus, sabe? Buscar esse Deus nas madrugadas, descer na madrugada orando, buscando a face desse Deus para que ele possa vir e perdoar os seus pecados, sarar a tua terra e fazer com que você seja um grande homem de Deus de novo. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus não lhe fez para viver uma vida derrotada. Deus não lhe fez para ser bola de Satanás. Deus não lhe fez para ser cavalo do diabo. Deus lhe fez para ser sacerdote, para ser povo santo, para ser povo eleito. Deus lhe fez para ser cabeça e não cauda. Por isso, nesta noite, nesse momento que vocês vão ouvir esta mensagem, tome uma posição na sua vida. Abandone aquilo que tem prejudicado a sua vida espiritual e reconheça o teu erro e se volte para o Senhor. Diante da sua angústia, busque o Senhor nas madrugadas, como a Bíblia está falando aqui, sabe? Busque o Senhor nas madrugadas, se derrame na presença de Deus para que Ele possa, sabe, se compadecer de você e lhe dar a vitória novamente, para que Ele possa se compadecer de você e lhe trazer de volta para a casa dele. Então,
Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheça o culpado. Busca a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. O que Deus quer que você reconheça que é culpado. O que Deus quer que você confesse o seu pecado e busque a Ele. Sabe? Busca Ele diante da sua angústia. Pega a sua angústia, pega a sua tristeza, pega a sua dor, pega aquilo que tem lhe prejudicado nesse momento e lance diante da face do nosso Deus, porque Ele é fiel e justo para poder nos socorrer diante da nossa angústia. Sabe? Meu irmão, esse Deus é poderoso para poder fazer a reviravolta na sua vida e fazer com que você, por onde você tem passado chorando, você volte sorrindo. Você tem que tomar posse nessa noite dessa palavra e acreditar, sabe? Que Deus é o Deus que provê todas as nossas necessidades, mas que nós precisamos ter uma vida de santidade diante dele. Sabe? Não se deixe contaminar pelo Efraim da vida. Não se deixe contaminar pelo pecado, pela luxúria, pela prostituição, pela avareza, por nada disso que tem vindo contra a igreja de Deus nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra. A igreja está sendo bombardeada de todo tipo de pecado. É falsos profetas, é prostituição, é irmão vivendo dentro da igreja como se Deus aceitasse eles de toda maneira. Mas Deus disse aqui na palavra dele: eu não aceito você de toda maneira. Eu não aceito, não adianta você vir com o seu dízimo, não adianta você vir com nada me buscar, porque a única coisa que você pode me achar é se você reconhecer que é culpado, é se você me pedir perdão e se angustiar e me buscar às madrugadas, aí eu virei, sararei a sua terra, eu virei, perdoarei os seus pecados, lhe curarei, lhe trarei de volta. Eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor lhe fez para ir morar no céu, o Senhor não lhe fez para ir morar no inferno. Eu quero te dizer uma coisa nessa madrugada que eu estou pregando: o pecado irá te levar ao inferno, irmão. O pecado, o salário dele é a morte. Mas eu quero que você saiba da outra coisa também. Existe um dom gratuito que é dado por Deus, que é a vida eterna. A vida eterna é dada pelo Senhor de graça. Por isso, nessa madrugada, arrependa dos teus pecados e volte ao caminho do Senhor. Afaste daquilo que tem prejudicado a sua vida espiritual e se conecte com Deus para que um dia você possa morar no céu. Tome posse dessa palavra, compartilhe, mande para pessoas que você vê que está passando, sabe, por dificuldade, por pecado. Compartilhe essa palavra para que Deus possa falar ao coração de outras pessoas. Fica na paz, Jesus os abençoe, vos guarda e vos dê uma noite abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um.